Seminário Paz e Provisão, e eu tenho sido tremendamente abençoada, porque a cada vez que eu vou me preparar, o Espírito Santo me renova e coloca algo novo no meu coração. Começamos a falar há 4 semanas atrás sobre aliança. O poder de uma aliança. Onde tudo começa. Não tem como a gente pular essa fase. Não tem como você começar a sonhar com as coisas em Deus. Não tem como você ficar mergulhando nas Escrituras. Não tem como você agir em fé, se primeiro você não passar pelo portal da aliança. A aliança fala de compromisso. Nós precisamos ter um compromisso com Deus. Amém? Segundo passo, nós falamos sobre meditação. O poder que a meditação traz para dentro de nós. Os benefícios que nós recebemos ao mergulharmos, ao estudarmos, a mastigarmos, comermos a palavra de Deus, né? Meditar é muito mais do que uma simples leitura. Meditar é você mergulhar, é você se aprofundar, é você se envolver completamente, é você extrair os nutrientes da palavra de Deus para dentro de você. Não só para que você tenha conhecimento, mas para que aquilo que você recebe se torne em prática. Porque é a prática que traz mudança, não é só o conhecimento, né? Primeiro começa a conhecer, depois começa a praticar, e aí você começa a desfrutar. Amém? Semana retrasada nós falamos sobre unidade. Salmo 133. Os salmos da unidade, né? O Senhor abençoa aonde Ele encontra união. Precisamos viver em harmonia no nosso casamento, em nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja. Aonde o Senhor nos plantou, nós precisamos ser instrumentos para implantarmos a unidade ali naquele lugar. Amém? E assim o Senhor ordena a sua bênção. Precisamos fugir dos conflitos. Precisamos fugir da confusão. Precisamos fugir das intrigas. Porque não tem como Deus abençoar no meio do conflito, no meio da confusão. Então, que a unidade seja estabelecida em nosso meio. E assim um princípio vai casando com outro princípio. E é tão interessante que quando a gente vai mergulhando nesses princípios, é como se fosse um quebra-cabeça. Uma pecinha vai juntando na outra até se formar paz e provisão. E todos nós precisamos. Existe alguma área da sua vida que você precisa da provisão de Deus? Existe alguma área da sua vida que precisa da paz de Deus? Não existe um ser humano na face da terra que não precise de paz e de provisão. E a paz e a provisão, ela não vem do nada. Nós precisamos fazer alguma coisa. Ela vem de Deus. Mas nós precisamos ter atitudes corretas, precisamos dar passos nos lugares certos, no caminho certo, para termos um encontro com a paz e com a provisão. Amém? E hoje nós vamos falar sobre o abecedário do crente. Sabe qual que é o abecedário do crente? Obedecer. Esse é o abecedário do crente. E hoje nós vamos falar sobre obediência, né? Todo crente precisa estar debaixo deste princípio. Obediência. Porque se tiver um crente rebelde, meu irmão, pode ser qualquer coisa, menos crente. Na verdade, ele pode até ser crente, né? Porque crente é aquele que crê em Deus. Mas será que ele realmente é um cristão? Ele se parece com Cristo? Ele teme a Deus? Ele é uma pessoa que serve ao Senhor, que tem a sua vida separada? Uma pessoa que nasceu de novo. É muito nítido ver esse nascimento, essa transformação na vida dele. Porque é demonstrado através da sua obediência. Quando uma pessoa tem uma vida transformada? Quando uma pessoa tem uma vida mudada? Quando a gente começa a perceber que essa pessoa está disposta a obedecer o que Deus está pedindo, a gente percebe, olha, essa pessoa está tendo uma vida transformada, essa pessoa está indo para o caminho certo, essa pessoa está rompendo com o pecado, com os grilhões, né, com o passado.
Agora, quando uma pessoa é resistente, uma pessoa não se dobra, uma pessoa não se sujeita, não se submete, dificilmente uma pessoa assim consegue nascer de novo. Uma pessoa, ela nasce de novo quando ela decide passar pelo processo da obediência. Obedecer a Deus. O que é obediência? Obedecer é estar sob autoridade. É submeter-se à vontade de alguém. É sujeitar-se, né? Então não tem como você obedecer a Deus sem obedecer aos homens, né? Algumas pessoas falam assim: eu obedeço a Deus. O que importa, o meu negócio é entre eu e Deus. Mas não tem como você obedecer a Deus, porque existem muitas situações de obediência que passam pelos homens. Toda autoridade estabelecida na terra tem a bênção, tem o amém, tem o sim de Deus. Então não tem como você dizer que você obedece a Deus se você é rebelde com o seu próximo. Se você é rebelde com autoridades que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Se você não anda em concordância, se você não anda em humildade junto com os outros. Porque tem gente que quer ser o dono de tudo, né? Quer mandar em tudo, só a opinião dele que vale, só ele que tem as melhores ideias, só ele que sabe tudo, né? Dificilmente uma pessoa assim consegue ter uma vida transformada. Tem que ter um coração quebrantado diante de Deus. E isso passa pelo princípio da obediência. Existem muitos textos clássicos na Bíblia que nós poderíamos usar para falar sobre obediência. O texto de Jonas, né? Por exemplo, um texto clássico que fala sobre obediência e fala de consequências também, aonde Jonas foi passar, né? A história de Adão e Eva, também no princípio ali, onde o que quebrou tudo, né? Foi a desobediência. Há um princípio, há uma ordem, há uma orientação que Deus tinha dado. Então existem muitos textos maravilhosos na Bíblia. Meu marido fica ali anotando meus verbos, minhas conjugações. Chega em casa, ele senta aqui, titi. Aí ele me dá uma aula de português. Ele fala: amor, tenha compaixão de mim, pelo amor de Deus. A minha família, é que vocês não sabem, metade da igreja é minha família. Se eu falar para vocês aqui que são meus tios, meus primos, meus irmãos, vocês nem acreditam. Tem um monte de gente aqui que é meu primo, meu tio, meu irmão. E a minha família tem uma gíria. E a nossa gíria é falar errado. A gente fala, todo mundo fala bonitinho. Quando a gente se encontra, sabe aquela família assim, bem caipira? Ah, então nós vamos ver, nós vai mesmo, a gente quer, nós comemos. E aí o Ademir, aí quando eu volto, o Ademir fala: você ficou com a sua família? Eu falo: aham. Eu percebi, né? Aí ele falou assim: quando você for pregar no altar, você não conversa com a sua família. Mas sua família que eu falo, eu estou inclusa também, né? Então é tipo uma gíria, parece que a gente gosta de falar desse jeitinho, né? E quem tem um ouvido afinado para o português, quando eu falo assim, vira até de lado assim. Mas, meu irmão, a unção não está nisso não, tá? Fique tranquilos, que a unção de Deus vai, independente de errar o verbo, tá? E eu escolhi a história de Saul para falar para vocês. E nós vamos falar sobre o capítulo 13 e o capítulo 15 de 1 Samuel. E nós vamos tirar algumas lições desse texto sobre obediência e vai ser tremendo. Amém? 1 Samuel capítulo 13, versículo 8. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8. Esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Então disse Samuel: o que fizestes? Disse Saul: portanto, eu via que o povo se espalhava de mim,
e tu não vinha nos dias aprazados, os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás. Eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. Forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul, agiste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Mas, porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. O que estava acontecendo aqui? É um texto bem conhecido. O rei Saul estava prestes a enfrentar uma batalha com os filisteus. E para quem já conhece essa passagem, eu não vou ler, mas lá em 1 Samuel capítulo 10, versículo 8, lá o profeta Samuel dá uma orientação ao rei Saul, falou assim, olha, você me espera, que 7 dias eu vou chegar lá, nós vamos levantar um sacrifício, e eu vou te dar as instruções de como você irá para a batalha. E chegou o grande dia, e diante dessa situação, desse conflito, né, prestes a uma guerra, prestes a uma batalha, e Saul estava lá, na palavra que o profeta tinha dito para ele, 7 dias, até 7 dias esse homem chega, e aí nós vamos levantar o holocausto, vamos fazer o sacrifício, e aí nós vamos partir para a batalha e vamos ser campeão, vencedor, né? E aí o que aconteceu? A prova, né? Porque a gente vem no culto, você vai vencer, você vai ser campeão, você vai ganhar a batalha, você é mais do que vencedor, aí você vai para casa, aleluia, vou ser campeão, segunda-feira, campeão, terça-feira, vencedor, quarta-feira, e nada vai acontecendo, né? E o profeta Saul entrou diante da prova, a prova do esperar. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, como o profeta Samuel tinha dito. Porém, o profeta não chegou. E aí Saul começou a ficar atazanado. Meu Deus do céu, nós vamos morrer. Eu imagino Saul, ele começou a ficar meio que pressionado pelo povo. E aí, Saul, você não vai fazer nada, cara? Os filisteus estão apontando aí, né? O povo vai chegar, vai pegar a gente de surpresa, nós vamos perder, cadê a estratégia, cadê os planos? Vão preparar, vão levantar o povo. Eu acredito, aqui não fala todos esses detalhes, né? Mas eu acredito que palavras, que conversas, que a pressão, que afronta, que Saul começou a ficar meio angustiado. Por quê? O profeta Samuel estava demorando, né? Ele precisava tomar uma atitude, só que mesmo assim ele tinha recebido uma ordem, ele tinha recebido uma orientação, espera eu chegar, porque para se fazer um holocausto, para se fazer um sacrifício, tinha toda uma liturgia, tinha toda uma ordem, não era feito de qualquer jeito, ia lá, matava o bicho, não era assim. E quando um profeta, ele chegava e fazia aquele sacrifício, ele também dava orientações, ele dava estratégias tão importantes que o faria até mesmo vencer as batalhas e as guerras. Mas Saul, diante da prova, né, ele estava, eu preciso obedecer, mas ele estava diante da prova, diante da crise. Ele começou a ficar confuso, ele começou a ficar tentado, ele começou a ficar pressionado. E o que ele fez? Tomou uma decisão precipitada. Ele foi lá com as suas próprias mãozinhas e fez o sacrifício. Só que ele fez de uma forma ignorante, ele fez de uma forma errada. Ele não obedeceu a ordem do profeta, do homem de Deus. Ele não fez conforme Deus tinha mandado para ele fazer. E o que aconteceu quando ele estava lá, no momento, né, invocando, fazendo negócio, de repente chega o profeta. Saul, tudo bem? Opa, você chegou? Aí ele começou já a argumentar. Não, sabe o que é? É isso e aquilo. Ele falou assim, Saul, eu não quero ouvir seus argumentos.
Eu não quero ouvir sua justificativa. O que aconteceu aqui, o que eu vi nesse exato momento, foi uma desobediência. Você não obedeceu. Foi muito claro. Estou colocando com as minhas palavras aqui, tá, gente? Linguagem, né, linguagem de hoje da pastora Jaque, tá? Você não obedeceu. Era muito simples, era só esperar. Queridos, um detalhe muito importante que não tem como não falar dentro desse texto é que Deus nunca se atrasa, tá bom? Deus nunca se atrasa. Talvez você está aí pedindo um milagre, clamando um milagre, né? Você já deu seu boi, já deu a boiada, está esperando um milagre, né? Cadê Deus? Deus está atrasado. Deus sempre chega na hora certa. O problema é que a hora dele não é a nossa hora, o tempo dele é diferente do nosso. O tempo de Deus é o Kairos, é o tempo oportuno. E o nosso tempo é o Cronos, é o dia a dia, é o 24 horas. Deus não funciona nesse nosso reloginho Cronos, não. Deus não funciona segunda, terça, quarta, não. Ele tem o tempo dele, ele tem o relógio dele, ele tem o domínio de todas as coisas, e ele pode todas as coisas, e ele sabe o momento certo de chegar e de agir. Então não fica preocupado, meu Deus, será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus me abandonou? Será que Deus, me rejeitou? Onde eu falei? O que eu estou errando? Talvez, como Saul, você está passando por uma prova. Não estou dizendo que tá? Existem várias situações que podem estar envolvendo essa demora aí, Mas no caso aqui, eu acredito que Saul estava sendo provado. E infelizmente ele foi reprovado. Meu irmão, olha que dor no coração. Olha que dor, olha que dor, finalzinho do versículo 13, olha o profeta Samuel falando para ele: Saul, hoje, agora, o Senhor ia confirmar o teu reino para sempre. O seu reino ia ser confirmado agora, Saul, para sempre. Mas porque você agiu em desobediência, porque você não fez o que Deus pediu, você vai perder o seu trono. Meu irmão, pensa que dor no coração. Saul ainda reinou até a sua morte, mas os seus filhos não puderam herdar, não tiveram direito dessa herança extraordinária. Muitas pessoas perdem heranças extraordinárias, que não para só na gente não, os nossos filhos deixam de receber, os nossos netos deixam de receber, as pessoas que estão ao nosso redor deixam de receber. Por quê? Porque nós desobedecemos, porque nós não fazemos o que Deus nos pede para fazermos. Meu irmão, obedecer às vezes dói, tá? Às vezes não é fácil. Você acha que foi fácil para Jesus morrer na cruz do Calvário? Não, A nossa exemplo supremo de obediência, A morte de Jesus na cruz. Você acha que foi fácil? Ele suou gotas de sangue, Ele apanhou, ele foi humilhado. Ele não foi assim, aleluia, hoje é o dia que eu vou para a cruz, glória a Deus. Não, ele chorou, ele sofreu, ele sentiu, ele era homem como eu e você. Ele era 100% homem, 100% Deus, mas ele sentiu na sua carne, no seu físico, e a sua alma ficou angustiada, tamanho o seu sofrimento, em obedecer, tá bom? Então nós vamos ter que renunciar. A obediência passa por renúncia. Mas todas as vezes que nós obedecemos, nós estamos nos aproximando de Deus, nós estamos nós estamos vivendo em santidade. Obediência fala também de santidade, e a prosperidade do Senhor vai sendo derramada sobre as nossas vidas. Todo obediente prospera. Prosperidade em todas as áreas da nossa vida, Pastor Newton aqui nos deu uma aula, sobre finanças. Eu fico babando nas ministrações dele, extraordinária, Coisas profundas mesmo. Mas prosperidade é dinheiro também, mas também é muito mais do que dinheiro. Então, quando nós andamos em obediência, nós somos prósperos na nossa família, somos prósperos nos relacionamentos, somos prósperos nas nossas emoções, Deus nos eleva, entramos num outro nível de conquista, de paz e de provisão, que é o que nós estamos falando hoje. Aí não para por aqui o bonitinho.
acontece um outro episódio que está em 1 Samuel capítulo 15. Uma outra situação acontece, e lá no versículo 3, o profeta fala para Saul: vai, pois agora, fere a Amaleque, destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até as do peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Mata, meu irmão, mas destrói todo mundo, né? Você vai chegar lá, você vai ganhar essa batalha. Você precisa destruir, não pegar ninguém, não salvar ninguém, não deixa um bichinho para contar a história. Sim, senhor. Foi claro o recado? Sim, senhor. Obediência, hein, rapaz? Já teve uma experiência, ó. Estou de olho em você. Sim, senhor. Aí o que acontece? Lá no versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e o melhor das ovelhas, das vacas e das segunda sorte, os cordeiros, o melhor que havia, não os quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Ele fez o que Deus mandou? Ele fez em partes. Ele fez mais ou menos. Sabe aquele crente meia boca? Ele foi um crente meia boca aqui, né? Ele fez uma coisa mais ou menos certa. Está cheio de crente assim, mais ou menos, né? Eu obedeço? Mais ou menos. Eu faço tudo que Deus pede? Mais ou menos. Eu vou na igreja? Mais ou menos. Eu sou fiel nos dízimos, nas ofertas? Mais ou menos. Só que aqui, meu irmão, mais ou menos não resolveu, não. O mais ou menos não adiantou nada. Olha só, continue aqui. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, versículo 11. Gente, olha só isso aqui. Arrependo-me de haver posto Saul como rei. Pensa, meu irmão, Deus falando isso para o homem. Eu me arrependi de colocar esse homem como rei, porquanto ele deixou de me seguir. Ele não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul, ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Olha o 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu, Senhor. Executei a palavra do Senhor. Mas é cara de pau, né? Aleluia. O profeta chegou. Fiz direitinho. Do jeito que o Senhor me mandou. Agora, ó, eu errei aquela vez, mas agora eu fiz certinho. Será que ele estava acreditando que ele fez certinho? Né? Ou será que ele estava se fazendo de espertinho? Porque tem gente que tem gente que está fazendo errado e acredita que está fazendo certo. E tem gente que está fazendo o errado, né? E se faz de besta, né? Porque não, eu não sabia, né? Não é assim. E olha só, então, disse Samuel: Saul, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? Que mugido de vacas que eu ouço? Ao mesmo tempo que Saul estava falando para Samuel, ó, fiz direitinho, matei todo mundo, matei os animais, matei os homens, as crianças. De repente, o profeta começa a escutar: mé, mu, mé. Os próprios animais entregando o mau caráter de Saul, né? Os próprios animais falam assim: Saul, fala logo o que você fez, né? E os bichos começaram lá a se manifestar. E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Sabe o que é? O melhor dos animais nós separamos, nós não destruímos. Sabe por quê? Nós vamos oferecer a Deus. Olha que bonito. Nós vamos oferecer, nós vamos dar de oferta, vamos fazer sacrifício, vamos fazer holocausto. É para Deus, né? Eu menti, mas foi para ajudar uma pessoa,
né? Olha, eu não dei o dízimo, mas é que eu peguei o dinheiro e dei para ajudar lá uma pessoa, um mendigo lá na rua, né? Parece que é uma coisa certa, é uma coisa bonita, mas não tem nada a ver com obediência ao que Deus nos pede. O nosso padrão de obediência está na palavra, não é o que a gente acha, não é o que a gente quer, não é o que a gente pensa, não é o que a gente acha bonito, é o que Deus manda, ponto, amém, acabou. É o que está na palavra. Tem gente que quer se achar mais inteligente, mais ungido, mais Deus do que Deus, que quer determinar os seus próprios princípios. Não, eu acho que tem que ser assim. Meu irmão, é que está na palavra. Amém? Então, olha só. Versículo 19. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Olha Saul aqui Samuel confrontando Saul. Antes voastes aos despojos e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor. O que era mal aos olhos do Senhor? A desobediência. Você fez o que era mal aos olhos do Senhor. Você desobedeceu uma simples ordem que Deus deu. Então disse Saul a Samuel: antes eu dei ouvido à voz do Senhor, caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do intertido, para oferecer ao Senhor, teu Deus de Gigal. Olha que tremendo agora esses próximos versículos que eu vou ler. É um texto longo, mas cada versículo aqui nos dá uma lição tremenda, né? Porém Samuel disse a Saul: tem porventura, meu irmão, grife esse texto aí na sua Bíblia, tá? Se você puder. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Atender melhor é do que a gordura de carneiros. A obediência é melhor do que sacrifícios. Amém? Vocês estão entendendo a importância que é de nós andarmos em obediência à palavra de Deus? Olha só, gente, isso daqui, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Será que tem feiticeiro aqui ou não? Não, aqui não. Está amarrado, em nome de Jesus. A rebelião, quem desobedece é rebelde. É como um pecado de feitiçaria. E o porfiar fala de argumentar. E aquele que vive argumentando é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor. E agora, Saul, ele também rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Então disse Saul a Samuel: eu pequei, porquanto eu tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque eu temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, eu te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porque rejeitastes a palavra do Senhor. Queridos, nós não podemos rejeitar a palavra do Senhor. Nós precisamos estar atentos ao que Ele tem nos pedido. O que Deus tem falado com você? O que Deus tem ordenado? Qual a orientação que Deus tem dado para a sua vida? Às vezes Ele está pedindo para você renunciar a alguma coisa, renunciar a um pecado, renunciar, sei lá, alguma coisa que está atrapalhando o seu relacionamento com Deus, uma amizade, às vezes até um namorado, não sei, né? O que Deus está pedindo para você? Não demore. Seja apressado em fazer, em obedecer a Deus. Outra coisa, seja obediente aos homens que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Amém? Aqui, Deus estava falando com Saul através de quem? De um homem, de um profeta, de Samuel. E ele desobedeceu a ordem de Samuel. Cuidado a forma como você trata as suas autoridades. Que possamos obedecer os nossos chefes, os nossos patrões, aí os funcionários, né?
mulheres aos seus maridos, discípulos, igreja, aos seus pastores, aos seus líderes, aos nossos apóstolos, às nossas autoridades políticas que Deus tem levantado, amém? E que nós possamos ter obediência no nosso físico, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Não é só de boca não, porque Deus sabe o que passa dentro de nós. É aquela historinha que todo mundo já está cansado de saber, né? Por dentro eu estou, como que é? Por fora eu estou de pé e por dentro eu estou sentado, ou é o contrário? Senta, Joãozinho, né? Ou é o contrário? Eu vou contar do meu jeito. O final eu sei, eu só queria saber se era primeiro em pé, depois sentado. Vou contar do meu jeito. Joãozinho fazendo bagunça na sala, e a professora, Joãozinho, senta. Não quero, vou ficar em pé. Joãozinho, senta, senão você vai para a diretoria. Não quero, vou ficar em pé. Joãozinho, senta agora. Aí ele sentou emburrado e falou, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Não sei se é assim, acabei de inventar, mas a ideia era essa, né? Meu irmão, tem gente que está assim. Por fora está sentado. Sim, senhor, sim, senhora. Mas por dentro carrega uma rebeldia. E é só dar uma situação, meu irmão, manifesta o trem, né? Já confrontou um desobediente? Meu irmão, o bicho pega, é feio, né? Mas Deus quer tratar, Deus confronta, por quê? Porque quer sarar, porque quer libertar. Nós precisamos ser libertos de qualquer rebeldia que envolve a nossa alma, que envolve o nosso ser. Porque aonde tem rebelião, aonde tem rebeldia, não tem a bênção de Deus. Amém? 3 coisas interessantes que eu anotei aqui para a gente encerrar. Rapidinho. Permaneça na obediência nos momentos de dificuldade. Quando está tudo bem, é fácil obedecer. Você está tendo prioridade, você está sendo lembrado, você está sendo homenageado, você não está sendo... É fácil ser obediente, mas quando você está na prova, quando você está na penha, como diz, quando você está passando por uma crise, ali nós corremos um grande risco de sermos esmagados ali, como Saul foi, por causa das circunstâncias, por causa da situação. Ai, meu Deus, fique com a obediência. Não faça o que você acha que tem que fazer. Porque da situação. Porque o fulano, a culpa é do cicrano, é ele que... Fique firme. Fique firme na obediência, porque Deus vai te honrar. Amém? Segunda coisa interessante que nós aprendemos aqui em tudo isso que nós falamos. Lança fora seus argumentos, porque eles não invalidam a palavra de Deus. Não tem argumentação diante do pecado. Olha o que Saul falou para Deus. Falou para o profeta. Olha, lá no capítulo 13, Saul citou 4 justificativas por causa da sua desobediência. Os soldados estavam dispersando. Olha, você demorou para chegar. Os filisteus estavam juntando forças em Miquimás. E havia um perigo eminente de um ataque. Os argumentos dele não adiantou de nada. Lá no capítulo 15... Depois ele deu um outro argumento. Ele justificou a sua desobediência, falando que era para o Senhor. É para o Senhor, olha, eu fiz isso para Deus. Foi para Deus. Os argumentos não justificam a nossa desobediência, não anula, não invalida a palavra de Deus. Meu irmão, não argumente com Deus. Errou, pecou, desobedeceu, você percebe que tem alguém de pé aí dentro de você, baseado na historinha que eu contei aqui? Senhor, me perdoa, Senhor. Em nome de Jesus, toda rebeldia sai de dentro de mim. Eu me submeto, não é por causa de ciclano, é por causa da situação, é por causa de... Eu sou rebelde, eu tenho um negócio dentro de mim, eu preciso de libertação. Peça perdão, se quebrante diante de Deus, rasga seu coração, busca sua libertação, busca sua cura. Você vai nascer de novo, você vai ser transformado. Amém? E um outro ponto interessante aqui. As urgências não podem tomar lugar daquilo que é importante. O que é importante? Obedecer. Às vezes as urgências vão tomando um corpo dentro de nós, que a gente se esquece daquilo que é importante, e a gente se envolve com as urgências.
As urgências precisam ser administradas, sim. Mas o que é importante precisa estar bem fixado, bem firme dentro do nosso coração. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu tenho um caráter cristão e eu obedeço o que a palavra de Deus diz. Mesmo que doa, mesmo que eu vou contra alguém, porque às vezes Satanás ele é tão sujo que ele levanta alguém até da própria família para nos confrontar. Você vai fazer isso? Ah, não precisa ser também tão assim, né? E às vezes a gente fica assim meio intimidado. Satanás quer nos intimidar para não obedecermos a Deus. Não precisa tanto, né? É mais ou menos, não precisa matar todo mundo, só um pouquinho, né? Ó, ele já falou 7 dias, não veio, então agora você pode ir. Eu brinco, eu falo assim que existe 2 demônios, um que chama não faz mal e outro chama não tem importância. Satanás, ele sempre fala, não faz mal, não tem importância. Ah, tem mais um outro Satanás também que chama, o importante é ser feliz. Não faz mal, é o nome de um demônio. Não tem importância, é o nome de outro demônio. O importante é ser feliz, é uma legião. Né? Está muito em alta. O importante é ser feliz. Você está bem? Então vai com tudo, você tem que busca a sua felicidade. Não existe felicidade sem Jesus. Não existe felicidade distante de Deus. Quando a equipe vem é para parar, né? Eu vou parar. Vamos ficar em pé. Deus está nos chamando a vivermos esse princípio de obediência. O que Deus está pedindo para você? O que Deus tem repetido aí nos seus ouvidos? Meu filho, faça o que eu estou te pedindo. A que autoridade você está precisando render o seu coração? Quero que depois na sua casa, como tarefa, você leia Deuteronômio capítulo 28. E ali você vai ver a recompensa da obediência. O tanto de promessas que está ali, descritas para um filho, para uma filha que está disposto a obedecer a palavra de Deus. Amém? Todos nós estamos sujeitos. Todos nós somos tentados. Quem nunca? Essa guerra, essa batalha de obediência, ela é diária. Hoje você está numa santidade, na obediência. Amanhã você recebe uma visitação. É sim, é pastor, é apóstolo, é todo mundo, meu irmão. Mas nós precisamos estar firmes. Precisamos, é o que eu falei, estarmos focados nas coisas importantes. E as coisas importantes é aquilo que está na palavra de Deus. Amém? Queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. E eu queria que nesse momento você falasse com Deus e pedisse perdão para Deus. Se alguma rebeldia se instalou em seu coração, se você se levantou contra alguma autoridade, se você percebe que alguma coisa está mais ou menos diante desse princípio, se arrependa agora e peça perdão. Peça a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Perdoa, Senhor, a minha vida. Toda desobediência vai caindo por terra, em nome de Jesus. Lava-nos, ó Deus, com o teu sangue. Purifica-nos, ó Pai, nesta noite. Em nome de Jesus, que a sua santidade desça sobre as nossas emoções, sobre a nossa alma, sobre o nosso corpo. Que possamos, Senhor, ser filhos e filhas obedientes. Que haja sensibilidade nos nossos ouvidos ao ouvir a tua palavra e obedecer. O que Deus tem pedido para você, querido? O que Deus tem falado com você? Às vezes Ele está pedindo para você orar mais. Está pedindo para você ser mais compromissado com Ele. Está pedindo para você renunciar àquela fraqueza, aquele pecado. Não demore em obedecer. Porque quando nós demoramos, nós podemos perder a bênção. Que nós sejamos marcados hoje. E que possamos sair daqui verdadeiros homens e mulheres de Deus, em obediência à sua palavra. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu ajusto meu coração com a tua palavra. Eu quero ser um homem
obediente à tua palavra. Espírito Santo, me ajude, em nome de Jesus.